Olá, prezados amigos e irmãos, saudações fraternais. Espero que estejam bem e bem firmados na palavra do Senhor. Ultimamente nós somos inundados com informações novas a todo dia, a toda hora, informações sobre a área da saúde, informações sobre a área militar no mundo, informações sobre acontecimentos em outros países e podemos ter um olhar, então, no sentido de saber o mundo está mudando. Não somente estamos presos a uma pandemia, mas estamos vivendo num mundo que rapidamente está mudando e saber que muitas coisas vão acontecer no futuro. Nós podemos olhar toda essa situação uma vez do ponto de vista pessoal, podemos olhar para essa situação do ponto de vista da família, como isso vai afetar a nossa vida familiar, podemos olhar para isso do ponto de vista profissional, como é que vai ser a minha segurança no sentido de sustento, assim por diante, ou podemos ter um outro olhar também. A Bíblia nos ensina que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o apóstolo Paulo fala sobre a reclusão que ele estava sofrendo por causa da prisão em Roma, dessa perspectiva de um sacerdote real na obra de Cristo. Todo cristão realmente é um sacerdote real. Então a questão é como os acontecimentos atuais do mundo estão afetando a nossa função como sacerdotes de Cristo no meio de uma geração perversa e corrupta. O apóstolo Paulo tinha sido abandonado por todos lá da Ásia. Ele citou apoio muito grande também da igreja de Filipenses e de Onesíforo. E dentro dessa perspectiva, ele fala sobre a sua visão da sua missão como sacerdote de Cristo. Lemos em Colossenses capítulo 1, verso 24 em diante, o seguinte: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então ele está colocando aqui a forma como ele coloca: regozijo-me no que padeço, alegria no sofrimento, porque ele vê uma razão para isso, não algo que aconteceu por acaso, mas algo que fazia parte do propósito de Deus para a sua vida. E ele coloca alguns benefícios decorrentes desse seu sofrimento. Será que já temos pensado nesse tempo de pandemia como um tempo de benefício? Um tempo em que alguma coisa útil vai surgir em decorrência disso. Então, é claro que o apóstolo Paulo, quando fala que está cumprindo na sua carne o resto das aflições de Cristo, não está falando que o seu sofrimento vai acrescentar algo à obra redentora de Cristo. Essa cabe exclusivamente a Cristo. Ele mesmo disse em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, a salvação está exclusivamente em Cristo Jesus, ele cumpriu a obra completa. Porém, para a propagação dessa mensagem da salvação em Cristo Jesus, muitas vezes vai ser necessário passar por sofrimentos, passar por limitações, passar por tempos difíceis. O apóstolo Paulo diz: eu me regozijo pelo fato. Então ele vai citar alguns benefícios decorrentes desta situação, em vez de se lamentar.
Já quando o apóstolo Paulo foi chamado para se converter, ele recebeu essa mensagem: eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Em 2 Timóteo 1, verso 12, ele diz: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele não olha para esse tempo de reclusão dele como sendo algo desagradável, ou pelo menos algo que seja um tropeço no ministério dele. Pelo contrário, ele olha essas limitações como algo que vai trazer benefício para o Evangelho de Cristo. Então, ele cita alguns benefícios decorrentes dessa situação na qual ele estava vivendo. Em primeiro lugar, ele cita que esse tempo acrescentou para a vida dele novas oportunidades. Nós podíamos pensar: está preso, agora acabou o ministério dele. Mas ele não vê isso dessa forma. As limitações que a prisão lhe trouxeram não foram motivo para uma redução do ministério dele. Ele fala também por quê. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. A guarda pretoriana era a guarda de elite. Antigamente ela havia servido a muitos destacamentos do exército, mas no tempo do apóstolo Paulo era praticamente usada para a proteção do próprio imperador. E naquela época, Nero estava governando sobre o Império Romano. Calcula-se que havia nessa época em torno de 4.500 soldados de elite que exerciam grande poder dentro do império. O próprio imperador estava em grande parte dependente deles. Houve situações em que o imperador foi assassinado por eles, e também a indicação de novos imperadores dependia muito da aprovação dessa guarda pretoriana. Nunca Nero teria convidado Paulo: venha lá para Roma e venha pregar para a minha guarda elite, porque a posição dele em relação ao cristianismo era muito crítica. Ele via nos cristãos uma possível concorrência para a glória que ele estava esperando receber do povo. Mas Deus então colocou o apóstolo Paulo numa prisão particular, numa casa que ele pôde alugar, e lá ele estava rodeado de guarda pretoriana em turnos diferentes. Ele disse então: as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quer dizer, ele não vê a questão das limitações físicas como uma situação que restringia o trabalho. Pelo contrário, o ministério dele ficou bem mais amplo nessa época. Deus, às vezes, nos coloca limites físicos, porém, a palavra de Deus não está algemada. E os diversos relatórios de obreiros mostram que muitos deles alcançaram pessoas que, de uma outra forma, não seriam alcançados. Nós mesmos tivemos contato e podemos evangelizar hoje pessoas as quais estavam anteriormente completamente fechadas para o Evangelho. Muitas pessoas estão via internet mandando mensagens, tanto no sentido evangelístico, como também no sentido de edificação da igreja. E muitas pessoas estão assistindo que, de uma outra forma, não teriam essa oportunidade. Então, é muito importante ver limitações em nossa vida física como um meio que Deus usa para abrir novas portas para a pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo mostra que o seu ministério com a guarda pretoriana não foi um ministério perdido. Ele fala em Filipenses capítulo 4, verso 22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem são eles? São as pessoas da guarda pretoriana. Então, dentre esses soldados de elite, pessoas se converteram, agora eram santos
e estavam mandando saudações para a igreja em Filipe. Sim, através de limitações que podem nos vir, Deus pode abrir novas portas, e é muito importante que nós vamos orar como cristãos a Deus. Deus, onde é que eu posso servir? O que eu posso fazer? De que maneira eu vou poder anunciar a palavra de Deus para pessoas que de uma outra forma não são alcançadas? Em segundo lugar, o apóstolo mostra que essas limitações pelas quais ele está passando fizeram com que ele tivesse novos colaboradores no ministério. Ele fala em Filipenses 1, verso 14, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Às vezes o ministério se limita muito a alguns líderes. E quando, então, esses líderes não estão mais disponíveis presencialmente para pregar, então Deus pode levantar outros que, de outra forma, não iriam, talvez, pregar com ousadia a palavra de Deus. Eu me lembro de muitas histórias na ex-União Soviética, quando o governo, especialmente a polícia secreta KGB, estava prendendo obreiros, eles pensaram da seguinte forma: vamos prender os líderes e a igreja vai acabar. Eles perceberam que não funcionava assim. Várias vezes disseram, então, para os que estavam presos: prendemos você, e se levantaram 10 em teu lugar. Prendemos os 10 e se levantaram 20 em teu lugar. É a prisão, a limitação de alguns faz surgir novas pessoas para servir ao Senhor. Como tem sido gostoso nesse tempo de pandemia, quando pessoas estavam prontas a anunciar a palavra de Deus para crianças de uma forma especial, cantar para eles assim por diante. Novos talentos se levantaram e mais pessoas estão participando do ministério. Na semana passada, estávamos precisando de alguém para dirigir um novo grupo de oração. As minhas noites estavam todas comprometidas, então pensei, quem vai fazer? Mas não demorou muito, falando com um jovem cristão novo ainda, ele disse: eu estou pronto a fazer, eu vou dirigir este grupo. Como é gostoso ver surgirem novas pessoas para o ministério. E às vezes até Deus precisa colocar limites para pregadores antigos para que os novos possam assumir, então, as suas funções. O apóstolo Paulo menciona um terceiro benefício decorrente da prisão dele. Ele mostra que essas prisões o capacitaram para servir melhor. Era uma escola de capacitação para o ministério. Vamos ver o que ele escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então o apóstolo Paulo percebeu, para poder consolar as pessoas, eu preciso passar pelo mesmo sofrimento, eu preciso poder receber a consolação de Deus, então eu tenho como testemunhar para essas pessoas: eu já passei por isso, e eu hoje sou consolado porque Deus me consolou. E como é bom quando podemos falar com pessoas que estão atribuladas, até com pensamento de suicídio, às vezes desesperadas, e anunciar: existe solução. E o nosso sofrimento nos ajuda a compreender melhor as pessoas. Algumas pessoas que passaram pela situação da perda de familiares têm conversado comigo, e eu sempre posso dizer: eu sei a dor que isso representa.
Eu perdi a minha própria esposa e sei quanto angustiado fiquei, mas sei também como Deus pode consolar perfeitamente. E há pessoas que buscam alguém que possa ajudar. Nós temos uma pessoa a qual estamos ajudando uma vez por semana, e a irmã Michelle está fazendo fisioterapia com ele. Ele realmente estava com pensamentos muito ruins sobre o futuro. Então, normalmente eu estou junto para falar da palavra de Deus. E na semana passada, últimas 2 semanas, eu não pude ir, porque havia pessoas com Covid-19 aqui na família, então não queria arriscar ninguém. Mas ele já havia dito: vocês não vão me abandonar, né? Por favor, não me abandonem. São pessoas que estão precisando de alguém. Estão precisando de alguém que já passou também por sofrimento. Interessante, quando ele me abordou pela primeira vez sobre a questão das dores que ele estava sentindo, eu falei para ele: eu já passei por isso. Eu sei o que já passou por isso? Sim, eu sei o que isso significa. Então, deu para dar orientações e pudemos começar, então, um acompanhamento. Quantas pessoas hoje, em nossa época, estão precisando de consoladores? E se Deus permite que nós vamos passar por situações de angústia, de dor, de perda e assim por diante, Deus está nos preparando para sermos melhor capacitados para poder ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação. Tempo de sofrimento é um tempo de capacitação da parte de Deus. E o apóstolo Paulo mostra uma outra vantagem, um outro benefício ainda do sofrimento. Ele mostra que isso vai trazer uma melhor recompensa para o futuro. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Então, quanto maior o sofrimento para cumprir melhor a nossa missão, tanto maior vai ser também a recompensa que iremos ganhar. Isso vai ter um reflexo lá na eternidade. Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, ele coloca o sofrimento como um privilégio. Vos foi concedido. Deus lhes deu essa oportunidade de passar por isso. Nós crentes, às vezes, somos engraçados, né? Se eu vou perguntar para alguém: você quer ir para o céu? Claro, eu quero ir para o céu. Você quer ficar doente? Não. Você quer morrer? Não. Mas como é que vai para o céu? Você não vai ficar doente, você não vai morrer. Nós queremos o resultado final, sem passar pela trajetória que leva a esse resultado final. E Deus realmente sabe como nos conduz. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, devemos estar cientes, como sacerdócio real, como igreja de Cristo, existe um propósito atrás de tudo aquilo que passa. Eu realmente não vejo que um eventual fim da pandemia vai ser o fim das dificuldades. Olhando para o cenário mundial, estamos vendo que realmente tudo está se encaminhando para um governo totalitário, para o governo do anticristo. E situações difíceis ainda podem surgir, mas é muito importante que nós vamos ter esse olhar. Deus está no controle e aquilo que Ele permite é algo bom para que possamos cumprir a nossa missão. E é interessante, pessoas que passaram pelo sofrimento estavam preocupados com a salvação dos outros. Eu me lembro do missionário Rodrigues, lá na Bolívia, com Covid, 2 vezes sofrendo tremendamente, e realmente estava com vontade de ir para o céu. Mas a preocupação dele era com os simbas, os índios, que deixariam de ter alguém para atendê-los. Sim, o apóstolo Paulo coloca
os tempos difíceis como tendo o seu lado bom, como tendo o seu lado necessário para a edificação da Igreja de Cristo. E que possamos ter esse como nosso olhar principal. Eu tenho uma missão também nesse tempo de dificuldade. Muito obrigado por assistir essa meditação e que Deus possa nos abençoar e usar para a sua honra e glória. Amém.